Olá, amigos do blog Guamaré em Dias. Queremos agradecer pela sua presença. Aqueles que tiram durante o dia um tempinho para ler as notícias do portal. Queremos abraçar daqui os de perto, os de longe. E queremos apresentar hoje a vocês o nosso novo projeto. O projeto Podcast do Povo, que é o podcast do Guamaré em Dias. E Deus me deu a felicidade e a honra de convidar uma pessoa muito querida aqui da comunidade, uma pessoa que todo mundo gosta, uma pessoa de sorriso largo e coração bom e que aceitou o nosso convite. Então, nada mais, nada menos do que abrir o primeiro podcast do povo com um homem do povo, o nosso amigo, o nosso padre, o nosso paroquiano, Padre Gilvan Bezerra. Seja bem-vindo, Padre. É uma alegria poder estar aqui e abrindo o podcast do Guamaré em Dias. E é uma alegria muito grande, viu? Poder participar desse momento bonito de conversa. Então peçamos a bênção de Deus sobre este espaço, sobre este programa, para que possa, a partir das conversas, daquilo que for noticiado, que possa chegar também às pessoas com o coração aberto, para acolher, para viver esse momento tão bonito, tão importante para a nossa cidade. Que Deus Todo-Poderoso, pela intercessão também da bem-aventurada sempre Virgem Maria, a Senhora da Conceição de Guamaré, possa abençoar este espaço, toda a equipe técnica, para que assim possa levar uma mensagem de otimismo, de esperança para toda a comunidade do nosso município. Que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Graças a Deus. Como eu já disse aos amigos que estamos aqui. Eu, como todos sabem, me chamo Padre Gilvan Bezerra. Sou natural de uma cidade chamada Vitória de Santo Antão, lá no Pernambuco. E a minha cidade é muito conhecida, porque eu sou da terra da cachaça, Pitu, terra boa. E aí estou na arquidiocese, encardinado na arquidiocese de Natal. Sou padre há quase 6 anos. E aqui em Guamaré é a minha primeira paróquia, que eu assumi. Já passei por algumas paróquias como estagiário, como vigário paroquial. Porém, Guamaré é a minha primeira paróquia que eu assumo, na questão administrativa. Mas, Padre, como nasceu sua vocação? A minha vocação nasceu muito. Eu com 9 anos de idade, meu pai sempre me perguntava: meu filho, o que você vai ser? E eu não sabia. Na verdade, eu sabia o que eu queria. Dentro de mim era um desejo muito forte de ser padre, porque desde criança, desde muito pequeno, eu já frequentava a igreja, já ia. E quando eu fiz minha primeira Eucaristia, com 10 anos de idade, eu senti um desejo muito forte de ser padre, de estar ali celebrando a missa. E às vezes eu me perguntava: meu Deus, por que isso? Por que eu? E depois eu fui, ajudava muito as freiras, fui criado praticamente por freiras também. Sim. As irmãs damas cristãs, que eu quero muito bem. E tinha uma freira, irmã Maria Joana, que eu digo que é minha madrinha. Sim. Ela morreu com 105 anos. E ela me ajudou muito a descobrir a minha vocação, muito mesmo. E ela sempre dizia: Gilvan vai ser padre. E eu dizia: Deus me livre, irmã, eu quero casar, Deus me livre. E com o tempo, na minha juventude, depois comecei a namorar, a pensar no futuro, porque eu queria casar. Então eu queria construir a minha família. Então eu trabalhava na época, era independente.
comecei a construir, né, o meu futuro. Comprei um terreno para construir minha casa e futuramente casar e ali morar. Porém, quando eu estava com 21 anos, o desejo de ser padre ficou como aquela inquietude, né? E como que eu dizia, meu Deus, né? É como que fosse algo assim de louco mesmo. Sim. Vai ser padre, eu lhe escolhi. E uma vez eu cheguei para essa mesma irmã e eu dizia, irmã, eu preciso amadurecer isso, né? Eu queria que a senhora me ajudasse. Ela ficou muito feliz, né? Porque ela via em mim sinais de vocação ao sacerdócio e me encaminhou para algumas congregações religiosas, como os carmelitas, os salesianos, para que eu pudesse descobrir, né, de fato, a minha vocação. E, de fato, eu me encontrei, né, na vida religiosa. Aí eu ingressei na Congregação dos Filhos de Santana, né, passei 9 anos ainda como filho de Santana. E, depois de um tempo, saí da congregação e ingressei no Seminário de São Pedro, né, da Arquidiocese de Natal. E ali, como seminarista, concluí os meus estudos, tanto filosóficos como teológicos, e me ordenei padre. Então, mas a minha vocação surgiu desde muito criança, né? E Nosso Senhor foi me preparando para isso, né? Padre, me diga uma coisa. Nós tivemos já alguns problemas aqui nas antigas, a igreja vazia, problemas com a comunidade. E hoje eu percebo, como cidadão e como imprensa local, que a igreja ela deu um giro de 180 graus no sentido de frequência à igreja, às missas, às novenas. Eu sempre tenho participado de algumas missas, fazendo alguns registros, e eu percebo que a comunidade ela frequenta hoje mais a igreja, e isso vem uma aceitação também do paróquio da cidade, né, que abraça a causa de Deus. Faz quanto tempo que o senhor está aqui na paróquia do Guamaré? Agora, 2 de novembro fez 5 anos, né, que eu estou aqui em Guamaré. E é uma pergunta muito importante essa, Josivan, né, da igreja, né? A igreja sempre ela é viva, né? Agora tem momentos, tem épocas da própria história da igreja que parece que os fiéis esfriam um pouco mais na fé. Sim. E depois essa fé é ressuscitada, né? E o povo se volta novamente para a igreja. É como que tivesse os altos e baixos sempre. Porém, a igreja é de Nosso Senhor, né? A missão é dele. Os padres que por aqui passaram, né? Eu sou muito feliz porque eu vejo tantas histórias bonitas, né? Tanta coisa bonita, com construções, edificações, tanto materiais, né? Físicas, como também espirituais, né? Isso é um legado que cada um vai deixando. E eu, né? 5 anos, também vou contribuindo, né? Nessa questão da evangelização. E o povo percebe, o povo é muito sensível, e o povo percebe, né, também o entusiasmo do padre, né, como o padre vai desenrolando ali a missão, e eles vão somando, né, vão chegando junto, vão querendo também ser protagonistas dessa igreja, né, que é viva, a igreja de Nosso Senhor. Sim. Padre, a gente passou por um período, há 1 ano, quase 2 anos atrás, de uma pandemia. Uma pandemia que não afetou somente o nosso país, nossa cidade, nosso estado, mas afetou o mundo inteiro. E a igreja era o único caminho que o cidadão, que a família tinha como buscar socorro, pedir preces a Deus. O senhor, como padre, como é que o senhor conviveu? Qual foi a lição que deixou essa pandemia para a Igreja Católica e para o senhor como padre? Foi um momento de muita angústia, né? Não só para a igreja, mas para o mundo inteiro. E nós, padres, tivemos que nos readaptarmos à evangelização. Por exemplo, eu não tenho muita habilidade de lidar com as câmeras.
E com as igrejas fechadas, né, na época da pandemia, os padres tinham que celebrar, né, para os seus fiéis. Embora que os fiéis não viessem à igreja, mas pelos meios de comunicação, a igreja ia até os fiéis às suas casas para participar ali dos momentos celebrativos de orações, da Santa Missa, e aquilo confortava muito os corações, né, dos fiéis. E para nós padres, e especialmente para mim, eu aprendi muito, né, muito mesmo, a ser igreja com o povo que é igreja também, né? Ser igreja na igreja doméstica, na igreja do lar. E as minhas palavras, muitas vezes, eu vivendo as angústias, porém eu tinha que passar uma palavra de esperança, uma palavra de otimismo, vendo alguns fiéis da nossa comunidade perdendo entes queridos, e ali, né, sempre com uma mensagem, né, de esperança mesmo, né, dessa convicção que nosso Senhor, Ele não tinha nos abandonado, mas estava conosco caminhando, e que era preciso também paciência da nossa parte, né? Vencemos a pandemia, graças a Deus. As igrejas voltaram a abrir as suas portas e a vida continua, né? Porém, com muitas sequelas, né? Com muitas marcas, com muita história, né? Eu posso dizer para as minhas sobrinhas lá na frente, né? E para os meus fiéis, quando eu tiver um pouquinho mais velho, dizer: passei por uma pandemia, né? E graças a Deus vencemos, né? Foi um momento de muita angústia, mas também de muita esperança, né? E uma coisa, Josivan, assim, que me chamou muita atenção, a fé do povo, sabe? Que sempre mandando mensagem um para o outro, sabendo como é que estava. Nesse período de pandemia, tive Covid 2 vezes, e os fiéis muito presentes de suas casas, perguntando como é que eu estava, se eu estava precisando de alguma coisa, porque a minha família não é daqui, né? Toda a minha família é do Pernambuco. Eu não tenho nenhum parente próximo aqui no Rio Grande do Norte, né? Então, a minha família é o povo da igreja. Então, isso me animou muito, né? Eu fiquei muito animado, né? Por saber que as pessoas se preocupavam também com o padre, assim como o padre se preocupava também com os seus fiéis, né? Algumas vezes fui fazer algumas visitas, não pude entrar nas casas devido à questão da própria saúde, né? De não levar contaminação, embora que na época eu não estava, mas aqueles cuidados, né? Mas chegava no portão e ali conversava, ria, brincava, né? E dizia: se cuide, e a pessoa também devolvia, né? Também se cuide, padre. Então isso gerou essa comunhão, esse sentido de igreja, sabe? De um cuidar dos outros. Ela nos deixou uma lição, não somente para o povo católico, como para os evangélicos, para a população em si, né? Para o mundo. Ela nos deixou uma lição: Deus existe, que a gente precisa de Deus, que a gente precisa se aproximar de Deus. E a pandemia nos deixou, de fato, essa lição de se unirmos para vencer todos esses obstáculos que aparecem do nada, né? Que a pandemia ela foi invisível, né? Mas entre altos e baixos, padre, esse período que o senhor é sacerdote, o senhor é padre, a gente percebe que o senhor não teve só alegria, né? O senhor deve ter, como ser humano, o senhor deve ter tido tristeza, decepções, mas até hoje, desde o início, em alguma vez o senhor pensou em desistir? Pensei. Algumas vezes sim. Principalmente nos momentos de crise, né? E eu dou graças a Deus porque eu vivi crises. A crise, ela não é ruim, né? Ela é boa, porque faz firmar aquilo que de fato a gente quer, tem como objetivo. E na minha caminhada vocacional, no tempo de seminário, eu tive muitas crises, né? Vontade de desistir, de jogar tudo pro alto. Minha mãe sempre me ligava logo no início quando eu saí de casa, no ano 2006,
sempre dizia: volte para casa, meu filho. E lá eu sentia que não era mais o meu lugar, né? Meu lugar era na igreja. E as crises, quando vinham muito fortes, né? Me colocavam assim em uma situação muito delicada. Porém, eu tive muita ajuda, né, de pessoas mais experientes, de sacerdotes santos, que na direção espiritual sempre me mostravam o caminho. E aquele caminho que eles iam apontando, eu ia me redescobrindo na vocação. Quantas vezes eu chorava, né, me angustiava, e ali ele dizia: muito bem, pode chorar, né? Mas sinta o seu coração, né? Aquilo que Deus está lhe dizendo. O que é que Ele pede de você? Que você volte. E aquilo era uma tomada de choque e decisão, né? E eu dizia: não, eu não sinto que eu devo voltar, eu devo continuar. Então, as crises, assim como na família, nos relacionamentos, né, de marido e mulher, tem crises. Nós padres também temos as nossas crises, né? Como sacerdote, já tive algumas crises, porém, não é aquela crise de dizer assim: eu vou abandonar a batina e vou embora, né? Mas são momentos que a gente passa, a nossa humanidade muitas vezes é frágil, né? Pede algo de nós que muitas vezes a gente não pode corresponder. E nosso Senhor vai dando a graça, né? A gente vai superando, vai firmando a fé. E naquilo que eu costumo dizer para os meus fiéis, a questão da maturidade cristã. A gente vai olhando para Jesus e vai se configurando nele, né? Vai seguindo o caminho, né? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Então é Ele a quem devemos segui-lo. E quando a gente bota o nosso olhar em Jesus, dificilmente a gente quer voltar atrás, né? Porque Ele vai nos guiando. Então, as crises que eu senti, sei que vou passar por outras crises, né? Porque eu não vou estar isento disso, mas serão para me firmar ainda mais na fé, né? E isso é importante dizer, né? Frisar, porque a crise ela não vem para nos desmoronar totalmente, mas ela vem para também nos estruturar, nos colocar de pé e ali olhando para a humanidade dizer, né? Assim como os santos conseguiram, né, chegar ao seu ideal, ao serviço máximo da igreja, eu também posso. Então, a gente vai caminhando e seguindo. Padre, eu vou fazer duas perguntas, ao mesmo tempo uma. Como é que o senhor, como paróquio da cidade de Guamaré, vê o trabalho hoje do Papa Francisco e também do arcebispo de Natal, o novo arcebispo? O Papa Francisco é uma resposta ao mundo muito bonita, no sentido da evangelização, né? Tem uma das frases, né, que o Papa Francisco, em uma das suas conferências, ele demonstra que a igreja deve abrir as portas para todos, né? Então ele frisa essa frase: a igreja é para todos, para todos, para todos. Aqui nós vemos uma abertura muito grande do Papa Francisco de incluir a todos dentro da igreja, neste processo de santificação. E um outro ponto positivo, claro que tudo aquilo que o Papa Francisco faz, ele é guiado pelo Espírito Santo, porque ele é o servo de Deus, é o representante de Deus aqui na Terra, e ele fala assim com muita segurança e abertura, quando vai falar dos textos bíblicos, ele diz que a gente deve ter a alegria, viver a alegria do Evangelho. Porque muitas vezes, aqueles que estão de fora, que não têm uma vivência de igreja, quando olham para a pessoa de Jesus, aí pensam que Jesus só vai dar carão, vai ali reprimir, vai condenar, né, vai apontar. Porém, Jesus é aquele que nos apresenta o reino dos céus com uma liberdade interior e com uma consciência, né, para aqueles que o ouvem, e que a gente se sente atraído também por sua palavra. E o Papa Francisco,
ele é este grande anunciador da palavra de Deus e ele anuncia com alegria. Quando ele tem que puxar as orelhas, ele puxa. Quando muitas vezes as suas palavras são muito, muito fortes, porém são necessárias para despertarmos, né? O mundo inteiro precisa despertar ainda para o Evangelho, para a mensagem que Jesus sempre nos aponta, que é o seu reino. Então, o Papa Francisco é este grande sinal de Deus para o mundo, não só para os católicos, mas para todas as religiões, né? Porque, de fato, ele vive a fé, ele vive o ser cristão e ele é esta figura, né, visível de Deus aqui na Terra. Essa vinda do novo arcebispo de Natal, o senhor tem da cidade, que é que o senhor, a visão que o senhor vê, espera? Era esperada a chegada de um novo arcebispo, né, para a Arquidiocese de Natal. Dom Jaime, né, completando os 75 anos, apresenta ao Papa Francisco a carta de renúncia, né, porque segundo o direito canônico da Igreja, chegando aos 75 anos, ele automaticamente é convidado a renunciar ao governo da arquidiocese. E Dom Jaime, com muita segurança e também com a consciência tranquila de ter feito um bom trabalho na arquidiocese, ele entrega o seu pastoreio ao novo arcebispo e veio lá da Bahia, né, o Dom João Santos Cardoso, um homem muito simples, que traz assim uma cultura diferente da nossa, porém nordestino, mas a forma, né, de como ele chega até os fiéis, até mesmo a nós padres, ele chega com uma paternidade, né? Claro que Dom Jaime também chegava com essa paternidade, porém estamos aqui vivendo o novo, né? E esse novo traz muita alegria, traz muitas esperanças para a igreja de Natal, né? E todas as paróquias, né, como Guamaré, também vive essa alegria de ter um novo pastor, né? E, inclusive, conversando com Dom João Santos Cardoso e convidando para vir a Guamaré, ele ficou muito triste porque não encontrou agenda para vir, porém vai ter uma oportunidade, né, que todos nós, filhos de Guamaré, vão conhecer, né, Dom João Santos, né? Eu estou vendo aí uma oportunidade para trazê-lo. Bom, padre, me diga uma coisa. Na verdade, a minha pergunta agora é uma pergunta que muita gente gostaria de fazer e tem até vergonha, sabe, receio de fazer, mas eu quero aproveitar a oportunidade de fazer essa pergunta porque a gente tem curiosidade. O senhor é um padre jovem, uma pessoa muito prestativa, mas a pergunta que está na boca do povo. Por que o padre não pode casar? Por que o padre não pode casar? Primeiramente que o padre tem uma missão muito árdua, a missão de levar o evangelho. E nós assumimos uma cidade, por exemplo, Guamaré tem quase 15 mil habitantes. E tem outras cidades que são bem mais numerosas do que a nossa. E tem um padre para aquele povo todo, né? Aqui em Guamaré nós temos 21 comunidades, né? Se eu fosse casado, eu não teria capacidade de atender todas as comunidades, porque viria a esposa, os filhos, as exigências da casa, né? O filho adoece, tem que dar atenção. Porém, a igreja, ela é muito sábia e o Espírito Santo conduz, porque os padres, né, os jovens que se decidem a ser padres, eles sabem que não podem casar, já são conscientes. E quando chegam no sacerdócio, a gente tem essa maturidade, essa consciência de que a nossa vida não é mais uma vida familiar, é uma vida voltada para a igreja. E São Paulo, também falando à comunidade, ele até lhe aconselha que seria bom que o homem não casasse, né, para viver totalmente ao serviço do reino.
E é isso que nós fazemos. Nós vivemos ao serviço do reino, ao serviço dos irmãos, dos mais pobres, daqueles que chegam até nós, e a gente, com muita solicitude, a gente busca atender a cada um. É coisa que, se eu fosse casado, minha esposa ia ter ciúme, meus filhos não iam permitir porque iam atrapalhar, tinha que levar na escola, tinha que levar ao médico. Enfim, são várias situações que eu não ia ser 100% da igreja. E não sou casado, não tenho esposa e tenho grandes problemas, né? Imagine se eu tivesse mais um problema, né? Então... Os amigos estão ouvindo também que as explicações do padre porque é que ele não pode casar e ter esposa, ele não teria uma dedicação exclusiva. É isso, padre? Justamente, né? E nós padres somos muito felizes, né? Nenhum padre levantou a bandeira para dizer eu quero casar. Não, né? Por quê? Porque somos conscientes. E é vocação. Eu acho que se eu tivesse escolhido me enveredado pelo matrimônio, talvez eu não seria tão feliz como eu sou hoje como sacerdote, né? Porque é a vocação, né? É a vocação. Quem não tem a vocação de ser padre, quem está de fora, isso é uma loucura, como é que pode, né? Não casa, não tem filho, não constrói família. Quando ficar velha, onde é que vai ficar? Quem é que vai cuidar? Né? Mas Nosso Senhor dá sempre a graça, né? Até hoje nenhum padre morreu abandonado, morreu esquecido. Por quê? Porque tem aqueles, né? A igreja também dá esse suporte para que a gente seja amparado também na velhice, né? Isso é importante dizer, né? Porque a gente, por exemplo, eu mesmo, né, tenho 4 sobrinhas e da minha última vez que eu estive em casa, eu dizia para minha mãe, né? Como elas cresceram. Pena que eu não acompanhei o crescimento delas. Queria ser próximo das minhas sobrinhas, porém não sou, né? Me comunico pelas redes sociais, curto uma foto, quando faço chamada de vídeo, sempre estou ali presente. Nos aniversários e festas, eu nunca estou presente, porque como a distância me impede e também a minha agenda não permite, isso dificulta um pouco, né? Mas o padre não casa, né, porque tem as suas obrigações, e isso é importante, né, frisar. Eu vou fazer mais uma pergunta que o povo gostaria de fazer. E há aquelas pessoas que têm certo receio de se confessar na igreja, mas também há uma boa parte que gostaria de se confessar devido aos seus problemas. Uma pessoa que foi escolhida por Deus para cuidar da comunidade católica, da população, no sentido religioso. Se José, Maria, João quiser hoje se confessar, qual é o caminho, padre? O caminho para se confessar é sempre marcar diretamente comigo, né, com o padre, ou ir na secretaria paroquial. Geralmente eu atendo as confissões nas sextas-feiras, na igreja matriz. É aberto a partir das 3 horas da tarde, e aqueles que desejam participar, ou confessar, é só procurar a igreja, e ali o padre está disponível também para atender. Desde a semana passada para cá, eu não tive tanta disponibilidade para atender as pessoas que, padre, quero me confessar, desejo. Porém, os preparativos da festa dos 240 anos, né, que já gostaria de falar um pouco, tá me consumindo, né, porque é muitas coisas. Porém, não deixei de confessar. Confessei tanto as crianças da primeira Eucaristia, que foi ontem. Hoje, né, teremos também a Crisma, né? Quem vai celebrar para nós é o Padre José de João Câmara, que vai estar conosco hoje à noite. Então, e atender, né, essas confissões. Em um dia, atendi mais de 90 pessoas, 90 penitentes. Então, ou seja, é um trabalho muito árduo, né? Eu volto àquela pergunta, né? Se o padre fosse casado, não teria essa disponibilidade, né? Então, é importante que os fiéis também, para se confessarem, façam seu exame de consciência, né? Tenha
essa piedade, né? Porque quem perdoa não é o padre é apenas um canal. E não é uma invenção da igreja também a confissão. Tem muita gente que diz assim, Josivan, eu não vou me confessar com o padre porque ele é um pecador, um comedor de farinha e de carne como eu. Sim, porém o padre recebe da igreja, né, que tem essa missão de Jesus Cristo, de levar também os sacramentos, né? E a confissão é um desses sacramentos deixado também por Nosso Senhor, onde Nosso Senhor pede que aqueles vão até o sacerdote e se confessem, né? Antes eram os apóstolos, né, que ouviam, que estavam sempre ali presentes, né, dando absolvição dos pecados, porém, não é em nome do Padre, mas é em nome de Jesus, em nome de Deus que perdoa os pecados. E que aqui na cidade há uma movimentação na Igreja Católica. Estou curioso para poder saber sobre o que você acabou de dizer, sobre essa festa que está para acontecer, a operação, a Capela de Nossa Senhora da Conceição. Queria saber do senhor como está essa obra, está perto de queria que o senhor falasse dessa festa que está tão badalada na cidade. Não só na cidade, como nas redes sociais. Vejo muita gente falando que não existe pessoa melhor do que o senhor de falar dessa festa. Eu sou tão feliz. Na infraestrutura. Não. É porque Guamaré existe uma mística religiosa muito grande que está adormecida. E a festa dos 240 anos é um resgate à história. Tanto é que eu estou, juntamente com Jandê e outro historiador, Michel, estamos escrevendo um livro contando a história religiosa de Guamaré. A professora Jandê Candeias, ela já publicou vários livros falando sobre a história de Guamaré. E ela menciona muito bem a história da Capela de Nossa Senhora da Conceição. E existe, como eu falei, uma mística diante disso tudo, porque tem uma história que ela está adormecida e que eu estou resgatando esta história. Que história é esta? De uma forma muito breve. Quando os marinheiros, né, passavam aqui por nossa região e eles enfrentaram uma tempestade muito grande. E diante dessa tempestade eles fizeram um voto a Nossa Senhora da Conceição. Se aportassem de forma seguros, eles construiriam uma capela dedicada a Nossa Senhora da Conceição. E, por intercessão de Nossa Senhora, eles foram salvos. E quando estavam para construir a capela ali, nas mediações, nas margens do rio Aratuá, na época, né, no ano de 1783, não existia aquele povoado, né, como as casas construídas, não existia nada daquilo. Então eram muitas dunas, muitos bancos de areia, muitos velames. Porém, tinha a praia que até há um tempo atrás chamava de praia, que hoje é o porto. E ali eles, buscando um local para construir a capela, encontraram uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, uma imagem preciosíssima. Ela é de marfim, de origem portuguesa, e que também é a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Vejam bem, a promessa era para Nossa Senhora da Conceição. E a imagem que encontraram, a imagem de Nossa Senhora da Conceição. E aqui a gente não vivia ainda o dogma, isso que eu escrevo lá no livro, que vai ser publicado em abril de 2024, e não existia ainda o dogma da Imaculada Conceição. Porém, como o José Francisco dos Santos era português, ele estava na embarcação que fez a promessa e ali, né, procurando o terreno para construir, encontrou a imagem e era um português, então ele trazia da Europa essa devoção
né, a Nossa Senhora da Conceição. E a igreja, 71 anos depois, ele oficializa com o dogma da Imaculada. Então, vejam só como a igreja de Guamaré, na época, não existia a igreja construída, porém, a fé do povo já era além, né? E quando encontraram esta imagem entre os velames, ficaram tão felizes que levaram para a comunidade de Mangue Seco. E chegando em Mangue Seco, a comunidade começou ali a rezar diante daquela imagem, uma imagem pequena, né, que ela é vista uma vez por ano, né, somente nas festas de Nossa Senhora da Conceição. Uma imagem de apenas 14 centímetros. 14 centímetros. Mas ela tem essa força, né? Ela tem algo que nos atrai para Deus. E rezando ali, a comunidade de Mangue Seco rezando, viveram essa experiência de fé e misteriosamente, aqui eu vejo como teólogo um milagre, né? Porque um milagre, essa imagem ela desapareceu da casa de uma das famílias que estava em Mangue Seco e reapareceu novamente entre os velames. Eu fico muito emocionado porque é uma história que está adormecida e que a gente precisa resgatar essa história. E quando encontraram esta imagem novamente entre os velames, no mesmo local, mesmo lugar, aquelas pessoas se sentiram tão motivadas, tão felizes, que entenderam o sinal que ali se deveria construir a Capela da Promessa. A capela que o João Francisco dos Santos, lá na embarcação na tempestade, fez o voto a Nossa Senhora. Se a portassem de forma segura, construiriam a capela. E a capela foi construída. E durante muito tempo, né, a fé do povo ali sempre voltada para Nossa Senhora da Conceição. E o povo começou a se reunir, a população começou a construir as casas ao redor da capela, a comunidade, a população foi crescendo, porém, existiu também, Josivan, na história de Guamaré, que a igreja, aquela capelinha, ela foi fechada por muito tempo. Não se sabe se foi 1 década, 2 décadas, 3 décadas, não se sabe. Porém, existem imagens fotográficas que a capela estava num processo já de ruínas. E a própria comunidade, depois, ela começou a revitalizar essa capela, né, e voltaram novamente às celebrações. Por algum motivo, não sei ainda explicar, né, acho que a professora Jandi saberia dar com muita propriedade, falar do ocorrido depois. A igreja novamente passou por sérios problemas estruturais e novamente passou a ser fechada. E aqui nós temos uma devoção em nossa cidade que, como que a igreja fechada era dedicada a Nossa Senhora da Conceição. E como a vila que foi crescendo era uma vila de pescadores, a história de Nossa Senhora da Conceição foi sendo esquecida e foi dando espaço também para a devoção a Nossa Senhora dos Navegantes. E o povo começou a se voltar para a história, para a fé a Nossa Senhora dos Navegantes, por ser uma vila de pescadores. Porém, revitalizaram novamente a igreja, a devoção e a festa maior, né, ganhou uma proporção muito grande. Nossa Senhora dos Navegantes, e a capelinha, a devoção a Nossa Senhora da Conceição ficou como tímida, né, algo muito acanhado, né, e um grupinho de pessoas ali, né, sempre motivando as festas, as novenas, as celebrações, e foi o que deu vida também à igreja de Guamaré, a igreja católica. Então, são 240 anos de história. Eu tenho muita coisa para contar, porque como a gente está escrevendo, então a gente, com muitas pesquisas, a gente está vendo uma gama, né, de história, e a gente está registrando isso, né? E precisa ser registrado. Né? Por exemplo,
Quando eu falo da fé do povo de Guamaré, dos 240 anos, eu friso muito no construtor da capela, né, o João Francisco dos Santos, né, e a gente percebe como era um homem de fé, né, um homem de fé, e a gente herdou também essa fé de João Francisco dos Santos, né, a devoção a Nossa Senhora da Conceição. O que é que eu quero, né, como pároco da cidade de Guamaré? Eu quero fazer com que essa festa e essa história seja conhecida, né? Então, eu estou deixando 2 marcos importantes para o município, não só para a Igreja Católica, mas para o município, 2 grandes, eu posso dizer assim, eventos. O primeiro é um filme, né, de curta-metragem, com os atores da própria cidade, aqui de Guamaré, né, que ainda hoje nós vamos lançar o trailer, né, do filme para que todos os guamareenses possam ver, assistir esse filme que conta a história religiosa, né? Então, é um momento importante, né, para que não só para a comunidade católica, mas para todo o município, que vejam que existem sinais, né, que Nossa Senhora da Conceição, ela fosse padroeira de Guamaré. Eu digo, viu, Josivan, que muitas comunidades, muitas paróquias, é o povo que escolhe o seu padroeiro. Aqui foi diferente. Foi Nossa Senhora que escolheu ser padroeira de Guamaré. E no livro eu apresento 4 grandes sinais dessa presença de Nossa Senhora da Conceição em Guamaré. O primeiro sinal é a promessa. A promessa que os marinheiros fizeram a ela se aportassem de forma segura. O segundo sinal é a aparição e a reaparição da imagem, onde ela foi encontrada da primeira vez entre os velames. É o segundo sinal. O terceiro sinal é a concretização desta promessa que é construída a capela. E o quarto sinal, tudo isso eu estou ainda no ano de 1783, e o quarto sinal é que essas terras foram doadas à Santa, né, a Nossa Senhora da Conceição. Vejam, aqui é uma gama, né, uma história muito bonita, uma história religiosa, e que muitos desconhecem essa história, e que a gente precisa se apropriar dessa história para que a gente possa até mesmo nos conhecermos, né? Eu dizia para os meus paroquianos, eu sou forasteiro, eu não sou daqui de Guamaré, porém eu tenho um amor grandioso por Guamaré, pela história de Guamaré, né, que me foi apresentada pelos livros, né, da professora Jandê. Essa história religiosa, né, que eu estou relatando aqui, não foram os fiéis que chegaram para mim e me contaram. Nenhum deles, né, chegaram, padre, olha, aconteceu este milagre em Guamaré. Nenhum deles chegaram para mim. Porém, foi através dos livros, né, das pesquisas que a professora Jandê, ela escreveu, relatou, e graças a Deus, e ela escreveu essa história tão bonita, e que agora a gente vai evidenciar com muita força essa história. E o primeiro marco que eu falei é o vídeo, né, o filme de curta-metragem, quase 13 minutos, porém muito forte, com muita emoção, a fé do povo guamareense, a fé do povo católico, que a gente vai aqui expressar de uma forma visual. E uma forma física, que eu vou apresentar ainda, essa eu não posso falar, viu, Josivan? Porque é surpresa para toda a comunidade, para todo o município, mas eu vou dar para a comunidade a história concreta, né? Não é escrita, porque isso a professora Jandê já nos deu. Porém, eu quero que o povo toque na história. E na história tanto física, como a história também religiosa. E esse marco já está pronto, né? Eu estou muito ansioso para apresentar para a comunidade, porque é um marco histórico, E por onde eu passo nas comunidades, sempre eu estou dizendo assim: Nossa Senhora da Conceição, fonte de fé nas terras de Guamaré. Eu queria que essa frase, ela repercutisse não só no povo católico, mas em todo cidadão guamareense,
Porque, como eu disse, Nossa Senhora da Conceição, ela escolheu ser padroeira desta cidade. Nossa Senhora da Conceição, fonte de fé nas terras de Guamaré. Em acompanhar de perto, começar a ver o vídeo, aqueles que vão ter a oportunidade de ver o vídeo e ler o livro, vai ser, de fato se emocionar. É uma história realmente muito bonita, só o senhor contando parte dela. Né? O senhor está contando um pedacinho da história. Isso. Mas, padre, aproveitando a oportunidade, qual é o dia, a programação da festa? A programação da festa é de 4 a 8 de dezembro, né? Dia 4. O que é que vai acontecer dia 4? Dia 4 é um momento muito especial, 4 e 8. Dia 4, nós vamos ter, a partir das 18h30, uma procissão luminosa. Vejam que eu quero me remeter sempre ao ano de 1783. Até nesse dia os fiéis vão talvez se surpreender com o que eu tenho para apresentar, até mesmo as vestimentas do padre, do sacerdote, porque eu vou me vestir dos paramentos dessa época, né? Então, é bem diferente, né, do que a gente usa hoje, embora que esteja voltando os paramentos antigos. E vamos ter essa procissão, né, às 18h30, saindo da igreja matriz, né, e indo até a capela santuário, e lá nós teremos o hasteamento das bandeiras. Todas as autoridades do nosso município vão estar presentes, né, porque foram convidadas, e lá a gente vai apresentar o filme, que antes era um documentário que eu estava pensando, porém ficou tão bom que virou um filme. E apresentando o filme, nós teremos a abertura solene da reinauguração da igreja. Vai ser um momento muito emocionante, né? A equipe organizadora da festa desse ano 2023 está muito empenhada, graças a Deus, e a gente vai abrir, né, a igreja. E pena, eu fico até, desde já menciono, né, expresso para vocês que o meu desejo é que todos nesse momento entrassem na igreja, né, para participar da missa. Porém, o templo é pequeno, mas vai ter um telão do lado de fora para que aqueles que não puderem entrar no momento participar da emoção, da reabertura da igreja. E eu fico muito feliz porque tem muita gente que diz assim: padre, quando essa igreja abrir, eu vou voltar a participar da missa, porque eu gosto de participar da missa aqui, nessa igreja, porque aqui eu me casei, aqui eu batizei os meus filhos, aqui eu participei da missa com o Frei Damião, né? E contam com muita emoção a história, né, de que viveram, ou seja, é a história do povo guamarense. E uma novidade, Josivan, que vai ter também nessa festa, como eu estou falando tanto da imagem do milagre, a imagem da aparição, eu quero que cada lar católico, cada lar do nosso município todo, aqueles que desejarem, terem a réplica da imagem da aparição. A imagem de Nossa Senhora da Conceição, ela que aparecia entre os velames, né? Já foi providenciado uma quantidade grande, e aqueles que forem afilhados da noite vão ter este privilégio de ter esta imagem abençoada. Vai vir dentro de uma cúpula, dentro de uma redoma muito bonita, né, para que você possa ter a imagem da aparição também em sua casa. E rezar com esta imagem, assim como os nossos antepassados rezaram, né, estavam ali diante, né, da imagem, rezando. No filme que a gente está para lançar, que vai ser lançado dia 4, vocês vão ver a emoção, né? Vocês vão se ver na história, né? Porque está muito bonito, muito emocionante mesmo. Antes das suas considerações finais, eu ia fazer até um quiz, padre, mas vou deixar para outra oportunidade. Eu queria que o senhor se despedisse do nosso público, convidando as pessoas para a missa. Ficou bem claro
dessa grande festa que está para acontecer do dia 4 ao dia 8 de novembro. Nós queremos também convidar a população que assistam, que vá à missa, que prestigie esse momento emocionante, solene, esse momento mais perto de Deus, e que o padre já deixou bem claro como vai ser a programação. Então, padre, eu queria dar a oportunidade do senhor se despedir, ao mesmo tempo agradecer pela sua presença, pela sua bênção, agradecer nossa equipe. Nós estamos engateando, estamos começando com o nosso primeiro podcast, mas que aos poucos nós vamos melhorar mais a nossa qualidade de imagem, qualidade de som, e também iremos convidar autoridades aqui para responder as perguntas do povo, da comunidade. E de coração, eu quero agradecer demais a sua presença. Que Deus o abençoe, e a câmara está aí para o senhor se despedir e convidar a comunidade às missas, como é que acontecem as missas na igreja, e também aproveitar e convidar para a festa. Eu estou muito honrado, viu, de abrir o podcast, né, de ser o primeiro a ser entrevistado, e com certeza vai render muitos frutos, né, vai alcançar, já tem um nível, o Guamaré em Dias, o blog, já tem um nível, abrange, né, não só a Guamaré, mas outras cidades, e eu tenho certeza que esse podcast também vai alcançar outros municípios. Então, que Deus possa favorecê-los, viu, toda a sua equipe técnica, né, por essa oportunidade que está dando não só a mim, mas também às autoridades, pessoas ilustres da nossa cidade, até mesmo, né, pessoas que queiram contar a sua história, né, de vida, de superação, tantas outras coisas que você, através do podcast, vai ajudá-las, né, também nesse sentido. Então, eu me despeço agradecendo a você e convidando a comunidade de Guamaré para participar dos festejos, viu? 240 anos de história, 240 anos de fé, que do dia 4 a 8 de dezembro vamos estar sempre unidos, tá bom? Todas as celebrações vão ser na Capela Santuário, todas. Esse ano nós vamos celebrar lá porque são 3 eventos bonitos: a construção da capela, a devoção à Nossa Senhora e a reinauguração da Capela Santuário. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês, né, que nos assistem, que estão acompanhando o podcast. Agradeço de coração a Josivan, toda a sua equipe, né, pela oportunidade. Muito obrigado, padre. Aos amigos que estão nos ouvindo, a próxima semana nós temos uma nova entrevista, e durante o período a gente avisa aos leitores do blog quem é que nós vamos entrevistar. E durante a semana os amigos também podem mandar as perguntas, nos ajudando com as perguntas que deveríamos fazer. Agradeço ao padre, agradeço à equipe que está aqui por trás das câmeras. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.